Esse é mais um vídeo da série Conteúdo Serial e hoje eu quero falar sobre concorrência. Quando você começa a produzir conteúdo para sua empresa, para sua figura mesmo, né, como especialista, você pode encarar alguns concorrentes. E eu, desde o início da minha empresa, teve uma coisa que a gente teve muito, que foi o esforço. A constância, né? A constância na rede social é muito falada e ela está ligada ao esforço, porque desistir não é difícil, porque produção de conteúdo, principalmente em redes sociais, não em plataformas como essa, no YouTube ou Spotify, a produção de conteúdo em rede social, ela tem que ser constante, porque os conteúdos antigos, eles praticamente caducam. Então, claro que eventualmente você pode ter uma distribuição, o algoritmo pode entender que aquele conteúdo é tão valioso que você vai ser mostrado para outras pessoas num dia diferente daquele dia que você produziu, mas não é regra. A regra é que você tem relevância naquele dia, bom, se não tem, babau, perdeu aquele conteúdo, que a gente chama de flopar o conteúdo. Então, quando você produz muito, quando você produz com muita constância, é possível que você consiga sucesso. Estou gravando aqui à beira do rio Pó, então passa gente, né? E quando você tem esforço, em algum momento, é o mais provável, dependendo da sua estratégia, dependendo de como você aborde a venda do seu produto, eu dei um toquezinho na tela, que aí o fundo aparece, o céu principalmente. É possível que em algum momento você converta aquilo ali em vendas, em clientes, algum produto que você tenha, uma loja online que você tenha, uma loja física, uma pizzaria, um escritório de advocacia, você consegue colocar cliente na sua agenda. É possível que pelo esforço você consiga. Comigo deu certo pelo esforço, a minha empresa ela foi construída à base de esforço, porque o meu sócio ele é muito produtivo e ele faz muito conteúdo. Mas o esforçado, ele não é aquele que você deve se preocupar. No final desse vídeo eu vou dizer aquele com quem você deve se preocupar mais. E vou contradizer isso também. O segundo concorrente que você deve tomar um pouco mais de cuidado é aquele concorrente rico. Sabe o concorrente que ele produz conteúdo, ele tem uma equipe de conteúdo, ele tem uma equipe para cuidar do financeiro, ele tem um contador, ele tem um videomaker próprio. O videomaker trabalha seguindo, gravando ele o tempo todo. Ele tem um copywriter que escreve todos os roteiros dele. Ele tem um diretor de arte, ele tem um designer, ele tem uma equipe de suporte, ele tem várias pessoas, ele tem muitos braços. E ele tem muito dinheiro para investir em tráfego, e ele tem um gestor de tráfego, e ele tem um estrategista que vai pensar no lançamento dele. Esse concorrente, ele é bastante forte. E você deve se preocupar com ele. No final do vídeo a gente vai falar sobre isso. E existe um outro tipo de concorrente, que é o tipo de concorrente inteligente. O que eu encaro o concorrente inteligente? Ele é aquele mais estrategista. É o que planeja antes o que vai ser dito, o que vai ser vendido, o que vai ser ofertado, quando vai ser ofertado, em que circunstância. Ele está ligado no hype, ele está ligado em notícias importantes para você aproveitar para o conteúdo. Ele pode ser sozinho, ele pode ter uma equipe, mas é o concorrente que eu chamo de inteligente, ou esperto, dependendo de quem seja, dependendo da abordagem que se esteja fazendo. Mas esse concorrente, ele é criativo, então ele pensa em ângulos, ele pensa em formas de explicar aquela coisa de uma maneira mais popular, então é muito provável que ele seja o concorrente que viraliza conteúdo. Então o concorrente que viraliza conteúdo eu chamo de concorrente inteligente, você deve ficar de olho nele também, porque em geral ele vai te inspirar a fazer vários conteúdos e provavelmente é dele que você vai querer copiar tudo que você faz. É importante você ficar de olho nesse tipo de concorrente. Mas o concorrente que eu acho que é mais perigoso, e perigoso entenda, que não é perigoso em si, mas é que você deve ficar atento, ele vai tirar uma fatia assim do mercado, ele vai levar pessoas que você queria muito levar para sua base de cliente, mas você não vai porque ele está lá.
ele é a mistura desses três que eu falei. Ele é esforçado, ele é o que muita gente no mercado fala de imparável, né? Ele é o esforçado, ele é rico e ele é inteligente. Então, se ele é independente, se ele é sozinho, mas ele tem dinheiro e ele é inteligente e é esforçado, você pode ter uma equipe inteira que você não bate essa pessoa. Ele pode ser sozinho no início, porque em algum momento ele vai estourar a bolha e vai ter... Ou ele vai ter o insight, porque ele já é rico, ele vai ter o insight de que ele precisa de uma equipe para ele ter escala, e aí você tá ferrado, aspas, né? Você tá ferrado, porque eu não acredito exatamente nisso, mas ele é muito forte, porque ou ele escreve bem, ou alguém que trabalha para ele escreve bem, ou ele é bom gestor de tráfego orgânico, quer dizer, ele produz conteúdo orgânico que viraliza, que traz base muito grande, e se ele for mais ainda, ele traz base de público qualificado. Então, ele é inteligente e se ele tem muito dinheiro, ele vai colocar dinheiro no tráfego em algum momento, ele vai contratar a equipe em um momento muito breve, talvez antes de você. Então, esse concorrente que tem essas três habilidades, ou essas três características, não habilidades, ele é o concorrente mais perigoso para o seu negócio. Só que tem uma outra coisa nisso. Sabe aquela coisa de que quando você vai assistir um canal no YouTube, tem N canais de maquiagem. Eu não sou a maior consumidora de canais de maquiagem, como você pode ver. Mas eu sei que existem vários canais de maquiagem, vários canais de moda, vários canais de coleção de relógio. Só que tem um cara que você vai muito com a cara dele. E tem outro que você acha interessante e você está consumindo o conteúdo dele por falta de outro melhor, né? De repente chega um carinha e começa a fazer um conteúdo que você se identifica. Ou ele é parecido com você, ou ele fala de um jeito parecido com você, ou ele tem um sotaque parecido com o seu, ou a forma dele de te ensinar é mais fácil de você aprender, a didática dele é melhor. Então, é nesse ponto que eu acho que as pessoas não pegam na sua personalidade. Quando você apresenta a sua personalidade, é muito provável que algumas ou muitas pessoas se identifiquem, e essa identificação vai fazer ter mercado para muita gente. Existem algumas cidades e algumas ruas, em algumas cidades, que a rua é só de um assunto, é só de salão de cabeleireiro. A rua é só de loja de roupa. E tem mercado, tem cliente para todo mundo ali. Um se diferencia do outro, às vezes pelo preço, sim, mas às vezes pela personalidade, pela forma como se apresenta. Você já viu quanta pizzaria tem? Tem muita pizzaria no interior, em centro de cidade, em centro de bairro, tem muita pizzaria. Algumas convertem mais porque o atendimento é melhor, outras porque o marketing é melhor. É a forma, é a personalidade daquele negócio ali que determina se ele vai ter sucesso ou não. E não há um impedimento de outra pessoa ter mais sucesso do que você, desde que você tenha sucesso também. Eu quero ser o primeiro, número 1 do meu mercado, então você vai ter que ir atrás dessas três características, mas com muito afinco. Porque se você não for com muito afinco, quem é rico, quem é inteligente, quem é esforçado, vai ganhar de você. O seu esforço pode até superar outras pessoas por um tempo, mas em algum momento vai chegar um concorrente rico, em algum momento vai chegar um concorrente extremamente estratégico e vai te derrubar. Se você assumir e aceitar que pode ser que a sua concorrência chegue em você, talvez você esteja mais preparado. Talvez sim, você consiga chegar no número 1 e se manter no número 1. Mas você precisa de muitos atributos para estar nesse lugar, para conquistar e para manter. Então, eu não fomento ninguém a aceitar ser medíocre. Pelo contrário, eu sou a maior incentivadora para que a pessoa queira ser melhor. Mas é importante você estar atento para esses três concorrentes e para o quarto, que é o carinha que une os três anteriores. Se esse vídeo da série Conteúdo Serial, por que conteúdo serial? Porque isso aqui vai virar um podcast
porque isso aqui vai virar um post de blog, porque é possível que isso aqui vire até um corte de Instagram e um corte de TikTok. Se você está gostando dessa série Conteúdo Serial, comenta aqui embaixo e compartilha com uma pessoa só, que eu acho que essa pessoa vai tirar valor disso que eu falei. Até o próximo vídeo.